Desde o início da civilização, impérios foram erguidos e destruídos com uma única peça mal posicionada no tabuleiro invisível da geopolítica. Hoje, as sombras voltam a se mover. Algo está prestes a colapsar. E, talvez, já tenha começado. Na madrugada silenciosa, 3 instalações nucleares foram bombardeadas. Um ato direto, sem disfarces. Um ataque que muitos já classificam como o estopim de uma nova guerra mundial. Mas o que está por trás disso tudo? Por que 3 nações, cada uma com sua própria ideologia e ambição, parecem agir em perfeita sincronia para provocar a única decisão que pode derrubar o império mais poderoso da Terra? Há uma teoria antiga que explica conflitos globais não com bombas ou política, mas com lógica fria e cálculo implacável. A teoria dos jogos. Ela trata o mundo como um tabuleiro. Os países são jogadores. E as guerras nada mais são do que estratégias. Neste tabuleiro, Estados Unidos, Irã e Israel são as peças centrais. E o jogo agora é um só: empurrar o Império Americano para usar tropas terrestres. Mas por quê? Por que algo tão arriscado e potencialmente catastrófico estaria sendo desejado por todos os lados? Para entender esse conflito, é preciso primeiro olhar pelos olhos do Irã. Internamente, o regime sofre com a crise econômica, sanções e insatisfação popular. A legitimidade política é frágil. Mas, como em muitas ditaduras ao longo da história, nada une mais uma população do que um inimigo externo. Uma invasão americana seria a faísca perfeita. O povo se uniria ao redor do regime, não por amor, mas por sobrevivência. Mas há algo ainda mais profundo. O Irã enxerga uma oportunidade única de expulsar definitivamente os Estados Unidos do Oriente Médio. Prender as tropas americanas em solo hostil, forçá-las a um atoleiro logístico, cortar suas linhas de suprimento e repetir o que o Afeganistão e o Vietnã já mostraram, que até mesmo os impérios sangram. Mais do que isso, derrotar os americanos no Oriente Médio transformaria o Irã no líder incontestável do mundo muçulmano, superando a Arábia Saudita e assumindo um papel quase messiânico no Islã xiita. Para isso, o Irã joga com o conceito da escada da escalada, um termo usado na ciência política para descrever o aumento gradual da intensidade de um conflito até um ponto de não retorno. O Irã sabe que os Estados Unidos detêm o domínio da escalada. Em teoria, podem vencer qualquer guerra aumentando a intensidade, bombardeios, armas nucleares, invasões. Mas é aí que está a armadilha. Quanto mais os americanos sobem essa escada, menos opções têm para recuar. E mais se comprometem com um conflito que talvez já tenham perdido antes mesmo de começar. Imagine um valentão no colégio, forte, temido, intocável. Mas alguém menor provoca, e provoca de novo. O valentão precisa manter sua reputação, precisa responder com força. Se recuar, perde tudo. O Irã está jogando exatamente esse jogo. Provocando de forma calculada, atacando alvos estratégicos, fechando rotas comerciais, tocando onde dói não com força, mas com inteligência. Eles não precisam vencer. Só precisam fazer o Império reagir. E reagir da pior forma, com uma invasão terrestre. Enquanto todos os olhos se voltam para Teherã, existe uma outra força silenciosa, mas não menos poderosa,
Israel. À primeira vista, Estados Unidos e Israel parecem aliados inseparáveis. Mas na geopolítica, alianças nem sempre duram mais do que seus interesses. Israel tem um projeto antigo, quase místico, conhecido em círculos restritos como o Projeto Grande Israel. Segundo esse ideal, a terra prometida dada por Javé a Abraão se estende do Nilo ao Eufrates. É uma visão expansionista. E para realizá-la, Israel precisa não apenas derrotar o Irã, mas também remover os Estados Unidos do Oriente Médio. Sim, remover o próprio aliado. Imagine agora, os Estados Unidos invadem o Irã. Ficam presos em uma guerra sem saída. Soldados morrem. O povo se rebela. A economia entra em colapso. Dentro dos próprios Estados Unidos, surge o caos. Protestos, greves, recrutamentos forçados. Talvez até uma nova guerra civil. Neste momento, o Império Americano desaba. E com ele, sua presença no Oriente Médio. Mas as bases continuam lá. Os armamentos, os sistemas, os radares. E quem assume esse vácuo de poder? Israel. Sem precisar atirar uma única bala nos americanos, Israel se torna o poder hegemônico absoluto da região. O Grande Israel, nascido das cinzas do antigo império. Do outro lado do oceano, uma figura emerge como catalisador de tudo isso, o presidente americano. Não o império, mas o homem. A pessoa. Com uma agenda própria, marcada por promessas populistas e uma retórica contra a elite global. Se por um lado, o império deseja controlar o Oriente Médio, instalar um novo governo no Irã e manter a ordem econômica global. Por outro, esse líder deseja destruir o próprio império que ele representa. Como? Dando ao império exatamente o que ele quer. Ao autorizar o envio de tropas terrestres para o Irã, o líder americano acende a pólvora do caos. O império acredita que está vencendo, mas está cavando a própria cova. Cada soldado morto, cada centavo gasto, cada protesto nas ruas de Nova York, Los Angeles e Washington, tudo alimenta a queda. E no meio dessa queda, o mesmo líder que iniciou o conflito surge como salvador, o único capaz de restaurar a ordem. Talvez com poderes extraordinários, talvez com um terceiro mandato. Agora, pare e reflita. O Irã quer as tropas americanas em seu território. Israel também. E o próprio líder americano também. Cada um por suas razões. Cada um com um plano, mas todos jogando o mesmo jogo. Um jogo onde o império perde e um novo mundo nasce. E se tudo isso for apenas o começo? E se, ao remover os Estados Unidos do Oriente Médio, Israel realmente se tornar o novo império? E se o Irã assumir a liderança religiosa do mundo islâmico? E se uma nova guerra civil dividir o Ocidente? E se tudo isso já estiver escrito? Existe uma palavra para descrever o estudo do fim dos tempos: escatologia. E tanto no Irã,
quanto em Israel, quanto entre os cristãos sionistas dos Estados Unidos, há uma crença comum de que essa guerra não é apenas geopolítica, mas profética. Eles acreditam que esse conflito é o cumprimento de antigas escrituras, que o Oriente Médio será o palco final, que um novo império surgirá e que o mundo como conhecemos acabará. Enquanto o mundo segue, distraído com redes sociais e escândalos diários, um tabuleiro está sendo movido nas sombras. Cada provocação, cada discurso, cada míssil disparado é parte de um plano. E esse plano pode ter um nome antigo, repetido há milênios: Armagedon. Se todas as peças continuarem se movendo como estão, nós veremos algo que nunca foi visto antes. 3 forças poderosas, unidas por um objetivo invisível. Uma guerra que ninguém pode vencer. E um mundo que pode não sobreviver. Mas a pergunta mais importante não é quando vai começar. A pergunta é: já começou? Se você quer entender os segredos por trás dos conflitos globais, inscreva-se no canal Ficção Real. Ative as notificações. E nos comentários, diga: o fim já começou. Vamos ver quem realmente está acordado.